Olá, vamos hoje para mais uma resenha científica e o artigo de hoje é Técnicas de treinamento de cavalos que podem desafiar os princípios da teoria da aprendizagem e comprometer o bem-estar dos cavalos. É um artigo do McLean McGreevy da Universidade de Sydney, na Austrália. Então, como um pano de fundo para esse artigo está a suposição implícita de que certos princípios surgem da aplicação da teoria da aprendizagem ao treinamento de cavalos. Isso inclui a aplicação correta e o tempo do reforço negativo, colocar as respostas locomotoras sob o controle do estímulo apropriado, seja das rédeas, da guia ou das pernas do cavaleiro, elicitar respostas separadamente e garantindo que cada sugestão esteja associada apenas a uma resposta particular. Então, as técnicas e dispositivos descritos aqui, eles são discutidos em termos do seu potencial para inibir o aprendizado, ou criar uma confusão, ou comprometer o bem-estar do cavalo. Então, muitas das práticas envolvidas são incomuns ou são radicais, e algumas das intervenções que descrevemos elas são bastante populares, mas só que não são ortodoxas em termos de prática equestre ideal ou prescritas pelas federações equestres, tanto nacionais quanto internacionais. Então, elas incluem, entre outras, a hiperflexão do pescoço, induzindo a confusão, usando o sinal para duas ou mais respostas diferentes no cavalo, sinais ou pressões simultâneas e contraditórias, feridas nos cavalos, sedação e bloqueios de nervos, coleiras de choque elétrico, privação de água, aparelhos destinados a aumentar o controle ou alterar a posição da cabeça e do pescoço do cavalo, certas focinheiras, chicotes, esporas e, finalmente, alguns dispositivos mecânicos também para facilitar ou reduzir a força feita pelo cavaleiro. Tá? Então especulamos que essas técnicas elas surgiram não apenas pela falta de conhecimento da teoria da aprendizagem, mas também pelas influências que surgem no contexto dos esportes equestres. Então, o uso de animais do esporte ele pode resultar em um incentivo ao encurtamento do treinamento, e em muitos casos em detrimento do bem-estar do animal. Então, esses atalhos podem ter consolidado como modus operandi na cultura equestre, uma vez que, em alguns esportes, os cavalos são apresentados mais novos, tá? Então, às vezes, as principais provas são animais novos, ou a própria estreia do cavalo é uma expectativa do criador, o que pode valorizar bastante esse cavalo se já estreia com a vitória, e o que pode incentivar a alguns treinadores a utilizarem determinados métodos que não são adequados no treinamento de cavalo, baseados no princípio da aprendizagem. Tá? Então, nas práticas discutidas aqui, as mais confusas para o cavalo são aquelas que aplicam pressões contraditórias, por exemplo, as que enviam para frente e ao mesmo tempo tem que desacelerar o cavalo, ou seja, você, por exemplo, puxar as rédeas e tocar o cavalo com as pernas ou com o chicote, por exemplo. Então, mesmo sem o uso de dispositivos mecânicos, esses cavaleiros podem coagir seus cavalos a assumir certas respostas posturais com uma forte pressão nas pernas. Tá? Então, em métodos de treinamento mais aceitáveis, a postura da cabeça e o pescoço do cavalo ele pode ser variada até certo ponto pelo reforço negativo, fornecido pelas rédeas e pelas pernas do cavaleiro. Ou seja, tanto com o sinal de pernas ou de rédeas, você cria esse estímulo nas pernas ou nas rédeas, e assim que o cavalo atinge aquela postura que você quer, você dá um alívio para o cavalo. Então, esse seria esse tipo de trabalho com reforço negativo. Tá? Então, geralmente é visto como essencial no esporte de adestramento colocar um cavalo na mão, que é definido como quando o cavalo está mais ou menos levantado e arqueado, de acordo com o estágio de treinamento e extensão ou reunião que esse cavalo se encontra, que encontre com ritmo, aceitando o freio com contato submisso e suave, na verdade aceitando a embocadura e que tem um contato submisso e suave e também consistente na boca. Tá? Então a cabeça ela deve permanecer em uma posição estável, então como regra, ligeiramente ela deve estar à frente da vertical, com a nuca flexível, com o ponto mais alto do pescoço, sendo a nuca, e nenhuma resistência deve ser oferecida ao atleta. Então, algumas das maneiras pelas quais a posição da cabeça e do pescoço podem ser alcançadas podem comprometer o bem-estar do cavalo. E embora tais técnicas possam aparentemente trazer alguns benefícios de curto prazo para o cavalo, elas podem ter efeitos colaterais para o cavalo também. Tá? Então, em todos os casos, se propõe que tais técnicas podem ser evitadas para evitar os efeitos deletérios das suas posturas de cabeça e também de pescoço coagidas pelas rédeas. Então, em contrapartida, o contorno correto do pescoço do cavalo prescrito pelas regras de adestramento, que surgiram dos princípios clássicos, exige que o plano nasal esteja logo à frente da linha vertical, o que a gente vê bastante treinador por aí que não respeita. Inclusive,
isso no treinamento às vezes pode acontecer, tá? E o cavalo suporta essa hiperflexão por períodos muito curtos, mas o que não deve ocorrer por um período muito prolongado. E a gente consegue ver aí alguns cavalos, tanto no adestramento quanto também em cavalos de marcha, em outras raças, cavalos que às vezes são apresentados por um período longo com essa hiperflexão, ou seja, com o seu focinho atrás da linha vertical, e às vezes a nuca já não é mais o ponto mais alto do pescoço do cavalo quando ele está flexionado, né? O que seria o desejado. Então esses princípios eles surgiram para quê? Para refletir o contorno do autotransporte. O que é o autotransporte? É onde o cavalo é capaz de manter a postura livremente. Tá? Então muitas pessoas não entendem que esse trabalho com o cavalo se deve ser feito, esse flexionamento, para que o cavalo consiga manter essa postura livremente, manter esse autotransporte. Se esse cavalo foi forçado a mostrar essa postura com forte pressão, e uma pressão permanente, ele não terá forças para aliviar a pressão na sua boca. Tá? Então, para se manter nessa posição, ele sempre vai estar apoiado na embocadura. E aí, gente, só uma reflexão, fisicamente quase impossível de um cavalo, por exemplo, que se debruça sobre o anterior, ou se debruça sobre a boca, ou que pesa nas rédeas, e estar, por exemplo, colocando força ou utilizando seus posteriores. Então, isso é fisicamente quase impossível o cavalo criar 2 pontos de força, tá, em extremos do seu corpo, na boca e nos membros posteriores. Então, normalmente, cavalos pesados de boca, eles não utilizam os membros posteriores, tá? Por mais que às vezes até pareça visualmente, mas isso não é possível. Fisicamente isso não é possível. Então, nos últimos anos, surgiram técnicas de treinamento e adestramento que envolvem uma flexão extrema por vários períodos. Então, embora a flexão cervical profunda possa ocorrer em cavalos selvagens, ela só dura breves períodos. Tá? Então, em contraste, desde o surgimento dos esportes hípicos após a Segunda Guerra Mundial, a curvatura excessiva sustentada tornou-se cada vez mais comum em contextos equestres. Tá? E aí, em várias modalidades, em várias raças de cavalo, é comum. E talvez pela plástica daquela posição, ou também daquela dificuldade que alguns cavaleiros têm de chegar nessa posição, o que deixa as pessoas com mais vontade, talvez, de atingir essa postura, que muitas vezes é inadequada, ou na maioria das vezes é inadequada, principalmente quando ela é mantida por períodos longos de tempo. Então, a hiperflexão é um termo usado para descrever uma técnica em que o pescoço do cavalo ele é hiperflexionado dorsoventralmente, como resultado da pressão da embocadura até o ponto onde o queixo do cavalo pode, inclusive, tocar a região do peito. Tá? E aí seria uma flexão extrema e que é comumente chamada em algumas regiões de um cavalo que está capotado, né? Com o pescoço capotado. Então, muitas vezes, esse cavalo já não obedece mais a comando de rédeas, porque ele entrou naquele desamparo aprendido, naquele conflito da pessoa puxar as rédeas e ao mesmo tempo empurrar esse cavalo para frente com as pernas, o que fez com que esse cavalo perdesse a resposta correta. Então ele entra nesse desamparo aprendido. Então acredita-se que a hiperflexão ela diminui o comprimento da passada e também aumenta a elevação dos membros posteriores, enquanto também aumenta a oscilação dorsoventral das vértebras lombares do cavalo. Tá? Então certamente a prevalência dessa atual hiperflexão entre os competidores de adestramento de elite, ela sugere fortemente que ele empresta alguma vantagem competitiva em seu uso e pode dar uma ajuda na sua performance e que os juízes desejam ver. Então, mesmo sendo uma prática que vai contra o que é exigido na própria competição. Então, uma sugestão dos autores é que talvez o que sustentou, o que impulsionou essa hiperflexão seja os resultados em pista. Então, cavalos que ganharam trabalhando com hiperflexão, tá? Isso deixa um visual mais bonito, então uma plástica mais bonita no movimento do cavalo, tá? O que pode ter contribuído para que eles tivessem melhores notas ou melhores colocações na classificação dos juízes. Tá? E por isso ele continua sendo uma prática constante. Então se criou-se um padrão onde esse tipo de cavalo ganhava, tá? Ou ainda ganha para algumas interpretações. Então, dado que os cavalos eles não mantêm uma postura hiperflexionada espontaneamente, e que, portanto, algum grau de pressão sustentado na boca deve apresentar um papel nessa técnica, então havia uma necessidade clara de uma medida objetiva de leveza. Então não se deve esperar que os comissários de arena, de aquecimento, eles façam avaliações de abuso oral sem dados empíricos, visto que juízes e treinadores têm dificuldade de detectar leveza nos animais. Tá? Então não é fácil para muitas pessoas, sem montar nesse cavalo, você detectar se esse cavalo está leve
ou não de boca. Então exige às vezes uma experiência muito grande de equitação dessas pessoas também nessa avaliação. E mesmo às vezes pessoas experientes podem se confundir se um cavalo é leve ou não só de ver, tá? Então é um método bastante difícil de ser avaliado. Mas por si só, se o cavalo está hiperflexionado, provavelmente esse cavalo tem dois caminhos. Ou ele está pesado na boca, ou ele é um cavalo que está intimidado na boca e está sem contato, sem apoio, porque está fugindo da pressão da embocadura. Tá? O que pode ser visualmente, pode ser visto, e esse cavalo, na verdade, o cavalo hiperflexionado ele deveria ser bastante penalizado, tá? Se pensando nos princípios de bem-estar do cavalo. E aí a gente não está exagerando e falando que um cavalo não pode ser, durante o treinamento, ser hiperflexionado por algum período, tá? Muito curto de tempo. A gente está falando do cavalo ser apresentado e hiperflexionado por um período longo de tempo. Isso não deveria ser aceito em nenhuma raça, em nenhuma modalidade. Então, a oposição à hiperflexão sustentada ela ocorre porque é dito que enrijece o cavalo. Então, causa uma flexão excessiva e induz um desconforto animal, enquanto fornece aos cavaleiros dominação completa e controle. Então, vários cavaleiros entendem que se ele tem o controle da nuca do cavalo, ou quanto mais ele tem a nuca do cavalo, mais controle ele tem. O que também é uma inverdade. Tá? Então, para que você tenha controle do seu cavalo, você não precisa necessariamente ter esse controle, principalmente esse controle excessivo da nuca do cavalo. Se você tem um bom flexionamento lateral, você vai ter um bom controle do seu cavalo. Tá? Então, alguns especialistas em adestramento eles criticam a técnica, porque ela não apenas cria lombos ocos. O que são esses lombos ocos? São aqueles cavalos, na verdade, que estão com a curvatura sustentada na boca, tá? Mas que não está fazendo nenhuma força no seu corpo. E também uma cadência menos rítmica. Então, esse é um outro ponto importante que a gente sempre fala e bate bastante quando a gente fala em treinamento de cavalo. A gente precisa de um cavalo que tenha ritmo, que tenha cadência. Tá? Aqueles cavalos que aumentam ou reduzem a velocidade, tá? Ou a sua toada, quando você aciona as rédeas, esse cavalo não tem ritmo, esse cavalo não tem autotransporte, e um cavalo provavelmente que vai estar um pouco mais pesado, debruçado na boca. Então, mas também esses cavalos que têm espasmos nas patas traseiras, ou seja, aqueles cavalos que às vezes têm uma flexão exagerada nas patas traseiras, é um sinal de um treinamento, às vezes de um trabalho com hiperflexão. Tá? Então a hiperflexão também pode causar esses espasmos nas patas traseiras. Então, há assim também uma preocupação de que a prática pode criar estresse físico ao nível dos discos intervertebrais no ligamento nuclear e também na cerneia. E que embora tal postura extrema possa não necessariamente causar lesões primárias, ela pode causar dores em cavalos com condições pré-existentes. Tá? Então vale a pena considerar se alguma quantidade de hiperflexão pode ser alcançada com o uso correto dos princípios da aprendizagem e da leveza. E se medidores de tensão nas rédeas, por exemplo, podem ser usados para distinguir entre hiperflexão boa e má. Tá? E aqui a gente está falando de hiperflexão boa, na verdade a gente tem um artigo que fala hiperflexão boa, é aquela que funciona como um alongamento do cavalo e é feita por poucos segundos, tá? E não aquela que é mantida com apoio nas rédeas, e sim aquela que é feita através de reforço negativo. Então, para avaliar o bem-estar ou desconforto em cavalos, os dados do tensiômetro devem ser correlacionados com outras medidas. Então, não basta colocar um tensiômetro na rédea e medir para ver se esse cavalo está ou não hiperflexionado. Então, ele deve estar condicionado a essa medida com parâmetros como, por exemplo, parâmetros comportamentais ou parâmetros de estresse fisiológico também, tá? Para ser uma avaliação mais acurada e mais precisa. Então, na própria competição, pode ser apropriado introduzir ações obrigatórias que demonstrem leveza por parte do cavaleiro. Por exemplo, a técnica conhecida, o teste de autotransporte, ele pode ser adotado, e nessa técnica o cavaleiro entrega as rédeas em direção à cabeça do cavalo por duas passadas, ou alivia as rédeas, né, por duas passadas, para demonstrar que a velocidade, direção e contorno do cavalo não são mantidos pelo cavaleiro, mas em vez disso são respostas treinadas através de reforço negativo, onde o cavalo consegue se manter nesse autotransporte, mantendo uma postura próxima daquela com apoio nas rédeas. Tá? Isso daí a gente já pensar assim, se a gente transportar para as nossas raças machadoras, por exemplo, já ocorre, por exemplo, no Mangalarga Machador, com a introdução da rédea livre, já é um passo nessa direção, o que ajuda a você, inclusive, verificar o bem-estar desses cavalos. Tá? Mas só que para detectar se esse autotransporte ele foi planejado por força excessiva ou uma medida adicional poderia ser incluída, né, em todas as provas. E qual que seria essa medida? Então, um cavalo que foi
treinado cuidadosamente, ele pode esticar o pescoço para frente durante esse período, se estivesse como afirma alguns caras assim, algumas referências no adestramento, eles estivessem buscando um contato. Então, esses cavalos vão estender levemente o pescoço para frente de forma suave, tá? Buscando um certo contato na boca. Então esse alongamento para frente é improvável de ocorrer em cavalo que tenha medo na boca, tá? Então a gente vê bastante gente por aí, principalmente se a gente pensar numa galarga machador, quando a gente vai fazer rédea livre, alguns cavalos tentam alongar ou estender um pouco o pescoço, a pessoa vai lá e dá um toque, às vezes um toque mais forte nas rédeas, tá? Alivia e puxa de uma vez, para que esse cavalo volte a manter essa postura. Então isso aí já é um sinal de que esse cavalo não foi treinado através de reforço positivo, reforço negativo, e sim foi treinado através da intimidação com força na boca, tá? Então um cavalo provavelmente que não consegue manter o autotransporte, é um cavalo feito através da força excessiva na boca, e provavelmente vai ser um cavalo pesado de boca, ou um cavalo intimidado, se não apresenta peso na boca, é porque é intimidado através de algumas pegadas mais fortes na boca. Então, e são formas esse artigo eu achei importante esse parágrafo, porque são formas que ajudam a melhorar uma avaliação simples que pode ajudar, inclusive, a verificar o bem-estar desses cavalos durante o treinamento também, tá? Então a hiperflexão é apenas uma das várias técnicas de treinamento que podem incluir pressões mais fortes durante o treinamento. Entretanto, depois que o cavalo aprende a postura ou resposta desejada, a força do sinal pode diminuir e a forte pressão da rédea pode não ser mais aparente. Às vezes você pode até sentir quando monta, mas ela não é mais aparente. E aí a gente gosta sempre de falar, insistir, quando a gente fala em pressão na rédea ou contato, né, qual que seria um contato ideal, um contato leve, a gente volta a insistir que esse contato leve ou não ele é um parâmetro subjetivo, tá? Porque se a pessoa nunca montou num cavalo de fato leve, ele vai ter dificuldade de identificar, ou para ele um leve vai ser um animal mais pesado. Então, um exemplo que a gente sempre fala, provavelmente eu já utilizei ele aqui em alguma resenha, é de você trabalhar com 3 tipos de carro, para fazer analogia. Um carro de direção mecânica, um de direção elétrica e um de direção hidráulica. Então a gente vai pegar uma pessoa que sempre dirigiu o carro de direção mecânica na vida, e a outra que só dirigiu o carro de direção elétrica. A gente vai pegar essas duas pessoas e colocar para dirigir o mesmo carro, que seria um carro de direção hidráulica. Então, provavelmente, aquela pessoa que estava acostumada com o carro mecânico vai entender que esse carro tem uma direção bastante pesada. A direção hidráulica é pesada, é leve, tá? Todo mundo que dirigiu o carro mecânico, essa pessoa que dirigiu o carro mecânico vai entender que o carro de direção hidráulica é extremamente leve. Já aquele cara que dirigiu sempre carro de direção elétrica, ele vai imaginar, ele vai ter a percepção que esse carro de direção hidráulica é um carro pesado, tá? Então, quando a gente fala de contato leve na boca, é um parâmetro extremamente subjetivo, porque depende do parâmetro que essa pessoa já tem de equitação, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, e às vezes a gente, inclusive, critica algumas pessoas que montam em cavalos e consideram que aquele cavalo é leve, mas a gente tem que partir do princípio de qual era o parâmetro que essa pessoa foi submetida. Então, para uma melhor avaliação, o necessário seria o quê? Padronizar parâmetro. Então, levar todas as pessoas, por exemplo, envolvidas em julgamento de cavalo, e que essas pessoas montassem diferentes cavalos e aí sim fizessem a classificação do mais leve para o mais pesado, e aí criar esse parâmetro. Seria esse parâmetro semelhante a esse que a gente comentou, ou essa analogia que a gente fez com a direção do carro. Então, Varan, ele destaca 4 questões importantes que podem fornecer uma estrutura para qualquer resposta contenciosa em esporte a cavalo. Então, como esses comportamentos são treinados? Então, é uma primeira pergunta para se fazer. O que é aceitável em termos de andamento não naturais e postura no desempenho do cavalo? Então, isso é outra coisa, outra pergunta que deve ser feita. E essas perguntas, quando feitas e quando a gente consegue respondê-las, a gente já pode inferir sobre o bem-estar dos cavalos. Então, outra coisa, como os juízes podem recompensar um bom treinamento? Então, isso é uma questão extremamente importante e que vai diretamente de encontro ao bem-estar dos cavalos. Então, uma boa avaliação dos juízes quanto ao adestramento vai influenciar no treinamento desses cavalos e vai melhorar, às vezes, a condição de bem-estar desses cavalos. Então, a gente deve estar sempre criando parâmetros que auxiliem essa avaliação. E o outro ponto é como podemos usar o processo científico para salvaguardar o bem-estar do cavalo. E aí a gente já consegue antecipar que o processo científico ele vem, como nesse artigo, questionar aquilo que vem acontecendo. Tá? Então a gente deve sempre questionar e não tomar como prática
tudo que a gente vai vendo por aí. A gente deve questionar para ver se aquilo realmente tem princípio, tem fundamento e principalmente se preserva o bem-estar do animal que a gente está trabalhando. Tá? Então, de uma perspectiva comportamental, a aplicação de pressão sustentada pelo cavaleiro ou resistência implacável do cavalo equivale à mesma coisa. Então, pressão na boca que pode levar à habituação. Então, a pesquisa ela é necessária para remover a emotividade do debate. Então, estabelecendo para uma gama de atletas equinos qual a extensão do contato que é neutro. Então, quanta a tensão das rédeas é excessiva e como o desconforto e a dor podem ser medidos e como o desemparo aprendido se manifesta em cavalos. Tá? Então, a gente já comentou, não só nesse artigo, mas em artigos anteriores, se eu mantenho contato excessivo ou uma pressão excessiva na boca o tempo inteiro, vai levar o cavalo a habituar com aquela pressão e cada vez esse cavalo vai ser mais pesado de boca. E aí o que leva alguns treinadores a cada vez buscar embocaduras com ação mais forte para tentar aliviar a boca desse cavalo. Então, para aquelas pessoas que vivem precisando trocar de embocadura, provavelmente é porque vocês estão utilizando o princípio da aprendizagem de forma incorreta, ou seja, vocês estão dando pouco alívio para o seu cavalo. Tá? E esse cavalo está se habituando àquele excesso de pressão na boca e por isso você está sendo necessário trocar de embocadura sempre. Então, outra medida que a gente sugere, né, eu acho que é uma sugestão importante na avaliação dos cavalos, não só avaliar a embocadura em si desse cavalo, se há sangramento na boca, mas às vezes abrir a boca do cavalo na hora da avaliação de uma inspeção e verificar se tem alguma lesão provocada por embocadura. E se tiver, esse cavalo seja desclassificado. Isso vai inibir a utilização de várias embocaduras que são agressivas demais para o cavalo e que comprometem o bem-estar dos cavalos. Tá? Então, às vezes, o mau treinamento ele leva a essa criação de embocaduras cada vez que promovam mais pressão na boca dos cavalos em função de um treinamento inadequado. Então, a reunião falsa também ela ocorre quando, em outras características, o pescoço é visivelmente encurtado e a garganta é fechada como um V de cabeça para baixo em vez de ser um U de cabeça para baixo, como deveria ser quando a postura do pescoço do cavalo é auto-mantida. Então, você verificar esse formato, se o cavalo está formando é na flexão entre pescoço e cabeça, um V invertido ou um U invertido. Se forma um V invertido, você já pode desconfiar que esse cavalo está com a flexão inadequada. Já se ele forma um U, provavelmente ele está com a flexão mais adequada. Tá? Então são parâmetros que podem ajudar nessa avaliação. E outra coisa, a pressão simultânea e também contraditória. Né? Então talvez a mais insidiosa e difundida em todas as técnicas não ortodoxas seja a estimulação simultânea de dois sinais opostos, operativamente condicionados, como a rédea. Então a resposta de parada é você puxar as rédeas e resposta de perna, por exemplo, empurrar esse cavalo para frente. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de sinal, principalmente em cavalos muito jovens. Se você dá sinais contraditórios em cavalos muito jovens, você pode levar esse cavalo a um desamparo aprendido. Tá? Então, em algumas técnicas se utiliza até esse tipo de treinamento em cavalos mais maduros, tá? E que esses cavalos já estão mais sólidos no aprendizagem, então essa técnica ela é menos danosa para o cavalo, em termos de aprendizagem. Já em cavalos jovens isso é muito comum. E aí se a gente faz um paralelo aí, várias pessoas montam num potro, e a primeira coisa que já querem no potro é fazer contato nas rédeas, manter esse cavalo com contato e às vezes flexionando a nuca, tá? Ou já entrando em uma postura que esse cavalo não tem uma musculatura pronta para isso, tá? E também não conhece ainda, não aprendeu ainda nada para se andar nessa postura. E aí entra aquele conflito, naquela briga com o cavaleiro, tá? O que pode levar a vários traumas, inclusive alguns cavalos que apresentam defeitos que são crônicos e que são desistidos ou são abandonados do esporte por esse motivo, por um treinamento inicial inadequado. Então essa sinalização simultânea ela vai colocar o cavalo numa situação biomecanicamente impossível, porque os músculos que ele usa para ir para frente e para parar são músculos antagônicos. Então, novamente, o resultado é um efeito de destreinamento que algumas pessoas dizem. Tá? Então, esse destreinamento não é apenas uma questão de perder o freio ou o acelerador do cavalo. Então, a confusão subsequente ela pode induzir comportamentos de resolução de conflitos em cavalos. Então, como todos os animais, os cavalos procuram evitar a dor. Então, quando eles são impedidos de fazer isso, por exemplo, quando presos entre as rédeas do cavaleiro e pressão das pernas, eles podem se tornar hiperreativos. Ou mecanismos de enfrentamento mais ativos vão aparecer nesse cavalo. Tá? Então, muito cuidado para quem começa a treinar cavalo muito novo e começa já a querer esse contato, essa pressão maior na boca desses cavalos muito novos. Você pode criar
um cavalo hiperreativo. E às vezes você pode perder esse cavalo, tá? Criar um trauma tão grande que esse cavalo não vai mais se prestar ao treinamento ou às competições, pelo menos, tá? Então eles estão tentando escapar ativamente, só que a fuga é impedida. E a gente fala bastante que a gente sempre deve dar oportunidade de fuga para o cavalo, para a gente ter um cavalo que esteja relaxado e confiante, tá? Então o comportamento de fuga hiperreativo, ele muda para outras estratégias de enfrentamento ativo, com o comportamento de remoção de predador hiperreativo, ou seja, aquele cavalo que pode empinar, pode às vezes se jogar para cima ou para trás, tá? Então isso não é incomum, pode partir, trombar em algum obstáculo, por exemplo. Então são vários sinais que esse cavalo está dando de que aquele treinamento está inadequado, tá? Então aquelas pessoas não estão trabalhando de forma adequada. E a gente volta a insistir, na maior parte das vezes, gente, os cavalos ele não apresentam nenhum problema. O problema foi criado pela pessoa que está treinando ou trabalhando com aquele cavalo, tá? Então essa pessoa às vezes não tem a sensibilidade necessária para identificar diferenças de personalidade entre um cavalo e outro e querer impor um sistema de treinamento que seja semelhante para todos os cavalos. Quando a gente fala um sistema semelhante, não quer dizer que você utilizar os mesmos exercícios em todos os cavalos é proibido. Não, você pode fazer em todos os cavalos, mas você deve respeitar o tempo de resposta de cada cavalo, tá? Então, cavalos de personalidades diferentes, eles vão demandar tempos diferentes para cada resposta que a gente deseja. E o treinador tem que respeitar esse tempo, tá? Então, se a dor persistir por um período suficientemente longo e o cavalo não conseguir resolver esse problema da dor, o comportamento hiperreativo ele pode transformar em comportamento de enfrentamento passivo, onde o cavalo agora é hiporreativo e aparentemente desiste, indo para o caminho do desamparo aprendido. Tá? Então, tem cavalos que vão para hiperreativos e alguns podem ir para o hiporreativo, tá? Que é aquele cavalo que já não consegue mais, que nada que ele faz, ele consegue se livrar daquela pressão, daquele estímulo que é constante, tá? Ou daquela impossibilidade de fuga, esse cavalo acaba desistindo, tá? E a gente já viu por aí algumas situações de cavalos que você, por exemplo, cavalo que empaca e às vezes ele não responde a mais nada. O cara usa chicote, usa espora, usa vários dispositivos e nada funciona mais, porque esse cavalo provavelmente já entrou nesse desamparo aprendido, tá? Então, outra coisa que é uma prática aí que algumas pessoas ainda infelizmente usam é o uso de correntes e de pulseiras nos cavalos. Então, tem gente que chega ao extremo de danificar primeiro a pele do cavalo, tá, naquela região que vai colocar, e depois aplica essa corrente, tá? Então, ele encaixa essas correntes ou contas também, de modo que fiquem sobre o tecido danificado e pode causar um levantamento extravagante de membros e flexão dos jarretes. Então, isso deve ser identificado e deve ser proibido no esporte. Então, cavalos com esse tipo de marca, se ela é recente, ele deve ser impossibilitado de participar de alguma competição, tá? Então, isso infelizmente foi uma prática comum e foi comum em função de quê? Tá? Em função de postura, de forma, tá? Que a gente, graças a Deus, hoje na maioria das raças, está sendo proibido, bastante proibido. Outra coisa é sedação e bloqueio nervoso. Tá? E a sedação e o bloqueio nervoso mais comum é o bloqueio de cauda, que deve ser fortemente proibido. Então, cavalos com cauda morta, como é popularmente conhecido, eles deveriam ser desclassificados das competições. Tá? E a gente precisa fazer um teste que permita essa avaliação, porque ela não é tão simples. Então, a falta de reatividade em cavalos é altamente valorizada. Então, uma cauda levantada ela pode diminuir a pontuação de um cavalo ou a classificação desse cavalo nos esportes. Então, assim, os competidores podem usar discretamente bloqueios de nervos ou neuroectomia para reduzir o movimento da cauda desses cavalos, o que não é adequado. Então, a prática de manipular o comportamento de cavalos também com medicamento, ela é antiética e é rigorosamente monitorada pela FEI, através dos exames antidoping, tá? A gente vê essa avaliação. Então, os competidores, eles podem ser tentados a eliminar respostas desejáveis, geralmente aquelas que tornam o cavalo mais difícil de controlar. Então, daí eles usam alguns medicamentos, o que deve ser fortemente também proibido. Outra coisa que foi utilizada e algumas pessoas infelizmente ainda utilizam é coleiras de choque elétrico. Então, o uso dessas coleiras de choque elétrico no treinamento de cavalos foi descrito por Magrives e Box em 2007. Então, elas têm sido, mas elas são práticas mais antigas. E elas têm sido usadas para punir mordidas na baia, por exemplo. O cavalo fica mordendo a parede de baia, o coxo ou a régua da baia. Tá?
Só que esses cavalos costumam reduzir esse comportamento quando usam a coleira, mas quando ela é retirada, eles voltam a fazer ainda mais. Então ela costuma não funcionar. E é o que a gente chama de rebote pós-inibitório. Tá? Então outra coisa é privação de água. Então tem alguns treinadores que acreditam que a privação de água ela faz com que os cavalos fiquem mais dóceis. Então certamente essa desidratação clínica ela comprometerá a capacidade dos cavalos de mostrar respostas de fuga. Então muitos dos quais vistos em cavalos confusos ou mal treinados e poucos dos quais são desejáveis. Tá? Então, além disso, como o Xenofonte propôs, privar um cavalo de água permite que se use a água como uma recompensa para esse cavalo, o que é extremamente desaconselhável manter um cavalo com privação de água. Então, por exemplo, isso que é visto em métodos que defendem imposição de desidratação, com etapa válida na remediação de cavalos que se recusam a ser conduzidos, por exemplo, a um trailer. Então, você não entra no trailer e não recebe água, só recebe água quando entra no trailer. E aí essa água entra com uma recompensa como proposto por Xenofonte. Então isso aí deve ser banido do treinamento, tá, gente? Esse tipo de reforço. Então os cavalos eles podem ter capacidade de se adaptar a períodos consideráveis com pouca água, só que a desidratação é altamente questionável por motivos éticos e nunca deve ser preconizada, porque ela pode causar um dano renal irreversível nos cavalos. Tá? Alguns dispositivos mecânicos, então rédeas laterais, martingadas, amarrações que aplicam pressão no plano nasal através de focinheira ou na boca através da rédea para evitar o levantamento evasivo de cabeça. Tá? Então o cavaleiro pode usar a ação da alavanca de martingale em execução para puxar a cabeça do cavalo para baixo. Então os críticos apontam corretamente que esses dispositivos eles forçam o cavalo a esboçar um contorno, em vez de treinar essa postura de leveza no cavalo. E você vai ter um cavalo cada vez mais pesado para realizar esse tipo de postura. Então, em vez disso, quando a cabeça do cavalo é forçada para baixo, os músculos do pescoço e também da linha superior, eles não estão suspendendo a cabeça e o pescoço do cavalo. Mas, em vez disso, o cavalo está tentando levantar a cabeça contra a pressão aversiva que está sendo colocada através do dispositivo. Então, dispositivos que também fixam a cabeça do cavalo, eles negam a necessidade biomecânica do cavalo de mover sua cabeça para frente e para trás no passo e no galope. E, consequentemente, torna-se afetado. Então esse tipo de dispositivo ele vai alterar o movimento do cavalo. E na maioria das vezes vai deixar o cavalo mais debruçado sobre os anteriores. E lembra daquela comentário que a gente fez no início? Se um cavalo coloca mais força na boca, provavelmente ele está colocando menos força no posterior. Então, a utilização de dispositivo mecânico tem uma tendência a deixar os cavalos mais debruçados nos anteriores. Mesmo que aparentemente por uma posição forçada, eles estejam cavalos mais arredondados. Então, em alguns cavalos também que se jogam, né, cavalos que viram muito a cabeça, a embocadura às vezes ela é conectada às patas traseiras, logo acima do jarrete, de modo que o movimento das pernas cause dor na boca, resultando em ceder a embocadura. Então, o cavalo vai andando e o movimento das patas vai puxando na boca dele de um lado e do outro. Tá? Também é uma prática altamente desaconselhada em termos de quando a gente pensa em bem-estar do cavalo. E é uma prática quase que absurda, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com essa necessidade de criar uma postura muito rápida no cavalo. Então muitos treinadores se perdem nisso e é uma força, às vezes, em função do mercado, que exige que esse cavalo seja apresentado, às vezes, muito novo, tá? A gente tem que tomar um cuidado do que é ético e respeitar que nem todos os cavalos vão conseguir participar bem de uma competição jovem. E lançar a mão de alguns dispositivos, às vezes, podem ferir gravemente o bem-estar desses cavalos e devem ser evitados. E hoje existem várias técnicas de treinamento que dispensam esse tipo de utilização de recurso ou de dispositivo mecânico e que são extremamente eficientes em manter ou inclusive conseguir uma postura adequada do cavalo. Tá? Então a gente deve passar por um processo de evolução de treinamento e ele deve ser constante. Então, todos esses dispositivos, quando conectados à boca do cavalo, eles interferem no efeito de desaceleração da embocadura e pode, portanto, ser uma fonte significativa de confusão do cavalo, podendo levar o cavalo a experimentar comportamentos também hiperreativos. Tá? Então, deve-se tomar cuidado com embocaduras de correção, como é o caso de corrente embocaduras torcidas, às vezes a barra torcida. Tá? E a gente tem inúmeras, aquelas que tem um pino para cima ou garras para baixo da linha das barras. Então elas são extremamente agressivas para o cavalo e infelizmente elas estão disponíveis aí no mercado para qualquer pessoa utilizar e isso
torna, às vezes, o seu uso, na maioria das vezes, inadequado. Por quê? Eles são muitas vezes usados por pessoas inexperientes, ou às vezes que consideram que têm experiência, mas na verdade não entendem o seu funcionamento, e estão utilizando simplesmente porque elas já não têm mais controle do seu cavalo e precisam de alguma coisa que seja mais agressiva para tentar conseguir retomar esse controle. Tá? Então aqui a gente não está falando que elas devem ser banidas, tá? Mas elas devem ser utilizadas apenas por pessoas extremamente experientes e que realmente saibam a função e a utilização ou a forma correta de ação daquela embocadura e que sejam utilizadas realmente para conseguir um refinamento maior do seu cavalo e não para retomar o controle que foi perdido. Tá? Então o resultado da ação de alavanca dos freios podem criar uma impressão enganosa de leveza nos cavalos. Quanto maior a alavanca, o efeito da perna, tá? Mais o cavaleiro vai entender que seu cavalo está com a boca leve, quando na verdade ele está com o efeito de alavanca maior. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse contraste aí. E muitas pessoas ficam pensando assim, opa, o meu cavalo ficar bom é só colocar um freio de perna maior que ele vai ficar mais leve. Na verdade ele não está ficando mais leve na boca. Tá? Você está sentindo menos pressão na boca justamente pelo efeito da alavanca. Mas muitas vezes esse cavalo pode se tornar cada vez mais pesado na boca. Outra coisa são os fechadores de boca. Então, quando os cavalos abrem a boca para escapar da embocadura, uma resposta de curto prazo dos cavaleiros e treinadores é usar uma focinheira que mantém a boca dos cavalos fechada. Tá? Então, e aí a gente está tentando ter foco no problema, tá? Quando na verdade a gente não está solucionando o problema. A utilização de focinheira não ensina o cavalo a ficar de boca fechada. Ele impede o cavalo a abrir a boca. Tá? Então, se a gente tem um cavalo que abre a boca constantemente no treinamento, a gente deve imaginar o que está causando isso. Provavelmente a forma como a gente está utilizando as mãos ou a embocadura que está sendo utilizada nesse cavalo. E na maioria das vezes, ao invés de focar nisso, para resolver o problema, as pessoas já vão direto para uma focinheira ou um fechador de boca. Tá? E o que pode ser danoso. Então, claramente, isso não ajuda em nada o cavalo a relaxar a mandíbula. E provavelmente ele vai atuar até como estressor adicional. Se o cavalo está abrindo a boca, provavelmente é para fugir de alguma pressão excessiva. Então, a mesma crítica ela pode ser dirigida às amarras de língua. Então, visto que elas também restringem o movimento normal da língua e também impedem que o cavalo encontre um conforto. Tá? Então, à medida que os cavalos de esportes equestres se tornam mais populares e competitivos, as focinheiras caídas deram lugar às focinheiras com maior ação, que podem até inclusive ser apertadas com muito mais que as focinheiras normais por causa de uma ação de alavanca. Então as pessoas estão evoluindo nas focinheiras que fazem mais pressão na boca dos cavalos, ao invés de evoluir no treinamento. Então isso é constante, né? Essas pessoas que se dedicam a promover, a criar equipamentos que às vezes colocam mais pressão nos cavalos, ao invés de pensar na forma como está treinando esses cavalos. Então essa ação altamente aversiva, ela parece sensibilizar a boca do cavalo, tornando o cavalo mais responsivo à pressão das rédeas. E também para alguns observadores dá a impressão de que o cavalo está se tornando mais submisso. Tá? Porque ele está sendo obrigado agora a ficar com a boca fechada. E antes ele abria a boca por quê? Justamente para fugir daquela pressão excessiva. Então, além disso, elas minimizam a capacidade do cavalo de resistir à embocadura. Então, por exemplo, abrindo a boca, esse cavalo ele vai fugir daquela ação da embocadura. E quando você obriga esse cavalo a ficar com a boca fechada, você está impedindo isso. Então, da mesma forma, essas focinheiras apertadas elas restringem movimentos indesejáveis e permitem que os competidores atraiam notas coletivas mais altas para a submissão. Então, talvez seria um outro parâmetro importante aí nas pistas, em todas as modalidades, a proibição de uso de fechadores de boca. Tá? E ela ia realmente valorizar essa proibição, valorizaria aqueles competidores que trabalham de forma mais adequada seus cavalos. Tá? Aquelas pessoas que usam técnicas mais eficientes de treinamento de cavalos seriam beneficiadas com esse tipo de medida. Então, muitas pessoas que treinam mal e usam esse tipo de artifício, eles levam, às vezes, a alguma vantagem na pista. Então, banir as focinheiras podem ser tão restritivas que permitiriam os cavalos expressarem o seu desconforto. Ou, pelo menos, banir essas que impedem totalmente do cavalo abrir a boca. E que ela tivesse, por exemplo, uma folga. Fosse obrigatório o cavalo utilizar uma folga. Já para não ser tão radical de banir de cara, mas que fosse banido, pelo menos, dessa forma, obrigando a utilizar aquelas que fossem menos restritivas. Tá? Então, a utilização de chicote de espora também é bastante questionado quanto ao bem-estar do cavalo. Então, se um cavalo falha em mostrar um movimento para frente ou impulsão suficiente, os treinadores podem aumentar a pressão usando chicote e espora para reforçar negativamente a locomoção para frente de forma mais eficaz. Então, embora alguns
para alguns esses estimulantes sejam desagradáveis, eles não são necessariamente contraindicados. Eles podem sim ser utilizados, desde que utilizados minimamente e com precisão, como um sinal suave para fortalecer os sinais de perna do cavaleiro, por exemplo. Tá? Então, dito isso, os chicotes eles fortalecem efetivamente apenas se o cavalo tiver uma resposta locomotora bem aprendida e um leve movimento de chicote. Então, se você treina a utilização de chicote de espora através do reforço negativo, ou seja, você cria aquele estímulo e se o cavalo responde, você para, então ele sim é uma forma eficiente onde o chicote pode ser utilizado de forma adequada sem promover ou sem comprometer o bem-estar dos cavalos. Agora, chicote ou espora utilizado de forma excessiva, esses sim comprometem o bem-estar do cavalo. Então, os chicotes nunca devem ser usados para punir o não cumprimento por causa da dificuldade cognitiva em associar a punição com a resposta incorreta, vai deixar o cavalo em vários efeitos prejudiciais da punição e também do medo. Então, você vai criar um cavalo medroso, tenso e que não vai conseguir ter uma boa condição de aprendizagem. Tá? E só para concluir, gente, então a conclusão desse artigo é que existem inúmeras práticas questionáveis na equitação atual e elas vão aparecer cada vez mais. Tá? Então, como a exigência é cada vez maior nas apresentações dos cavalos, então cada vez vai se aparecer novas práticas na tentativa de facilitar o treinamento. Então, geralmente é fácil ver porque elas podem funcionar, mas a ética e a sustentabilidade de seu uso elas estão sujeitas a um debate contínuo, tá? E eu diria que cada vez esse debate vai ser maior, tá? Então, algumas práticas elas terão que ser abandonadas ou adaptadas, enquanto que a utilidade de outras ela terá que ser confirmada, independentemente de estarem em mãos experientes ou não. Tá? Então, à medida que a ciência ela coleta dados que informam o debate, o bem-estar dos cavalos vão se tornar não mais baseado em, aliás, eles vão se tornar baseados em evidências e menos em uma questão de opinião. Então, a gente deve deixar de lado simplesmente a opinião, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que é agressivo, eu acho que não é agressivo, e ir para a base da ciência, ou ir para a base da coleta de dados, que realmente vai informar se aquela prática ela é desejável ou não, se aquela prática compromete ou não o bem-estar do cavalo. Tá certo? Então fica aí a nossa dica de hoje, nossa resenha científica. Nos vemos na próxima. Grande abraço.